Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. O negócio está meio quente aqui. Lucas 6, verso 6. Aí eu vou dizer o título agora. O título é A Obediência que Cura. Há muitos anos eu comprei um livro chamado assim, Prosperidade pela Obediência. Não sei nem se eu ainda tenho esse livro, faz muito tempo. Agora, nesse texto, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com isso que eu estou dizendo aqui, ó. A obediência que cura. Vamos lá, Lucas 6,6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Por isso, uns com os outros, conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Então, irmãos, vamos lá. O homem da mão mirrada. Aí eu quero aqui explicar para os irmãos o que significa essa palavra mirrada. Eu já estudei essa palavra extensamente, e a minha conclusão é o seguinte: essa palavra mirrada significa seca. O correto é o homem da mão seca. A mão desse homem era seca, secou. E o seca aqui significa assim: quando a árvore seca, é porque a seiva que corre a raiz, entra pela raiz, sobe pelo caule e vai para os galhos, né? Ela para de percorrer. A seiva é o sangue da árvore. A árvore morre, ela seca. Ou qualquer outra coisa que tenha água, por exemplo, a seca no Nordeste. O que aconteceu lá no Nordeste com aquela terra? A terra secou. Por que secou? Porque não choveu. Acabou a água, secou. A mão desse homem aqui secou. Provavelmente é porque o sangue não circulou mais lá nessa mão. A mão secou. Literalmente a palavra é secar. Secou, a mão secou. E aí, Marcos capítulo 3 fala da mesma história, só que Lucas, ele revela que a mão que secou era a mão direita. Marcos não diz qual era a mão, mas Lucas diz que era a mão direita. Isso é muito importante, porque em toda a Bíblia, a mão direita ela é destacada. Até a mão direita de Deus, ela é muito destacada, porque é chamada a destra do Senhor, a destra. E essa daqui é a canhestra, né? O canhota. Mas a destra é a mão forte. E quando a Bíblia fala da mão de Deus, é assim: a destra do Senhor, a mão direita de Deus, é o Espírito Santo. Em muitos contextos, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. A mão do Senhor é o Espírito Santo. Então, a mão direita desse homem secou. E isso é muito importante, porque dentro da Bíblia o conceito de serviço é que nós temos que ter força, temos que ter saúde, e principalmente trabalhar com a mão direita, né? Eles lá naquela cultura, mais uma cultura agrícola e pecuária, manejavam a foice e o arado. A mão direita era a mão da prosperidade, porque prosperavam por trabalhar com a mão direita, a mão forte. E aí o Espírito Santo revela, através de Lucas, que a mão direita desse homem tinha secado.
E naturalmente esse homem é possível que empobreceu, porque não podia trabalhar com a mão direita seca. Só que essa ideia de secura aqui tem a ver com maldição. Aí eu quero aqui chegar na questão espiritual, né? Secar tem a ver com maldição na Bíblia. Aí eu vou aqui para aquele texto de Marcos capítulo 11, sobre a questão da secura e a maldição. Então Marcos 11, verso 12, diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Verso 20: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Secado, observa essa palavrinha aqui, secado. Agora a tradução foi em cima, né? A figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Secou, apareceu secou. Então está aqui, ó. Pode conectar secura com maldição. Terra seca é maldição. Árvore seca é maldição. Mão seca é maldição. Está conectado no espiritual isso aqui. Qual é o aspecto da sua vida que secou? Tem gente que secou a vida espiritual, outras que secou a vida material, outras que secou, algum aspecto da vida pode secar, ou seja, tem uma maldição embutida lá. Agora, dentro da cultura judaica, que na verdade, a gente pensa assim, é uma cultura judaica, só que a cultura judaica foi revelada e orientada por Deus, né? Na verdade, pode se chamar uma cultura divina. Eu quero ir lá para Deuteronômio, que tem a questão da bênção e da maldição aqui, em Deuteronômio capítulo 27. Como foi que esse judeu que tinha a mão direita seca chegou nesse ponto? Qual foi a maldição que ele atraiu para a vida dele, que ele chegou a esse ponto? Deuteronômio capítulo 27. Vamos lá. Verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser no lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que removeu os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer com que o segue erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto desonrou o leito de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Irmão, isso aqui é a lei de Moisés, é a lei de Deus, é para os judeus, isso aqui é para a nação de Israel. O Antigo Testamento fala para uma nação, a nação de Israel tem aliança com Deus. O Novo Testamento fala para a igreja, que não é uma nação semelhante à nação de Israel, é uma nação espiritual, não convencional, né? Por isso que é diferente. Os paradigmas são diferentes. Agora,
observe, irmão, que a questão do Antigo Testamento aqui, por isso que eu disse que irmãos, é cura pela obediência. Toda a questão da aliança de Deus com Israel, com os judeus, era sobre obediência. Deus deu para eles estatutos e juízos, ou seja, uma lei. E a coisa era sempre assim: enquanto eles obedecessem à lei de Deus, eles seriam abençoados, prósperos. E quando eles desobedecessem à lei de Deus, eles seriam amaldiçoados, por vir desgraça na vida dele. Eu me pergunto, aquele homem da mão seca, na sinagoga, qual foi desses mandamentos que ele quebrou? Não sei, mas tudo indica que foi um desses. Tinha uma maldição na mão direita. Mas ainda, irmãos, um dos mais extensos capítulos do Antigo Testamento, na lei de Moisés, é Deuteronômio capítulo 28. E o capítulo 28 de Deuteronômio é o capítulo das bênçãos e das maldições. Eu vou só ler, acho que uns 2 versículos aqui dele, olha só. Deuteronômio 28, 1, olha o que diz. E digo, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para a nação de Israel, né? Não vou fazer confusão hermenêutica de confundir a nação de Israel com a igreja. Eu tenho que ser sincero com os irmãos, né? Mas vamos lá, o padrão para Israel tem alguma coisa a ver com a igreja também, porque tudo vai esbarrar em obediência ou desobediência a Deus, às leis de Deus. Ah, mas o crente é justificado pela fé. E a fé é uma forma de obediência. Depois a gente vai ver lá no Novo Testamento, não hoje, né, porque não vai dar tempo. Vamos ver aqui, Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, a nação de Israel, né? Sobre todas as nações da terra. Aí assim, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele vai uma série de bênçãos aí. Aí quando chega no verso 15, ele vai começar as maldições. O verso 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aí, irmão, vai até 68 versículos esse capítulo tem. Eu vou ler só o verso 22, porque ela fala em seca. Olha o verso 22 aí. O Senhor te ferirá com a tuberculose, com a febre, com inflamação, com calor, com a seca. Olha a seca, que está seca, é de secura, secou. Com destruição das sementeiras e com ferrugem. E te perseguirão até que pereças. Vou um pouco mais. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Agora vamos voltar para o Novo Testamento. Lucas capítulo... Olha o tema que eu estou falando aqui, é sobre obediência ou desobediência. O Novo Testamento não entra em detalhes sobre esse homem da mão seca. Não diz por que a mão dele ficou seca, mas é um sinal de maldição, a mão seca, mão direita, a mão da força, da prosperidade. Aí eu vou mostrar aqui para os irmãos. Quando Jesus entrou naquela sinagoga, aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. O que Jesus mais fazia era ensinar. Havia ali um homem que tinha a mão direita seca. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, irmãos, como foi que Jesus curou esse homem da mão seca. Como foi que Jesus cancelou a maldição. A questão da obediência, irmão, não tem jeito. Com Deus, o nosso relacionamento com Deus consiste em obediência ou desobediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. Quando nós desobedecemos, somos amaldiçoados. É simples assim.
Por isso que é muito importante, né? Nós lutarmos, rapaz, será que vamos obedecer a Deus? Será que eu estou desobedecendo a Deus? E aqui, os escribas e fariseus observavam se ele curaria no sábado, né? Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Por isso disse ao homem que tinha a mão seca. Irmãos, olha só. Jesus deu 3 ordens para esse homem. Lembra que lá no Antigo Testamento Deus falou para Israel assim, olha, estatutos e juízos, os mandamentos, a lei de Deus, se vocês obedecerem atentamente a minha lei, essas bênçãos alcançarão vocês. Se vocês desobedecerem, essas maldições alcançarão vocês. Simples assim. Isso não mudou. O Novo Testamento ensina a doutrina da justificação pela fé. Nós somos salvos, justificados pela fé em Jesus. Mas a própria fé, ela se materializa em atos de obediência ao que Deus determinou. Porque lá no paraíso, o que o Adão fez? Desobedeceu a Deus. Deus está só sendo coerente, fazer o contrário do que Adão fez. Porque deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesses dela, maldita é a terra por tua causa. Foi isso que Deus disse para Adão. Jesus deu 3 ordens para esse homem. Ele teve 3 oportunidades de obedecer ou desobedecer a Jesus. Vamos lá. Verso 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te. Olha a primeira ordem que Jesus deu para ele, irmãos, olha só. Levanta-te. Geralmente, antes de Jesus curar alguém, ele dava uma oportunidade para a pessoa obedecer. Ou então, quando a pessoa já chegava quebrantada, adorando, se prostrando, né, ele já sabia que ela estava no ponto. Olha, a primeira ordem que ele deu para o homem da mão seca: levanta-te. Aí vem, e levantando-se ele, ficou em pé. Levanta-te e fica em pé, né? Assim, levanta-te e fica em pé. No meio. Levanta-te e fica em pé no meio, foi a ordem. Aí ele obedeceu. Levantando-se ele, ficou em pé. Aí diz aí, então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, olha agora a outra ordem, olha. Primeira ordem foi, levanta-te. A segunda foi, fica em pé aqui no meio. Segunda ordem. Terceira ordem ele vai dar agora: estende a tua mão. Aí, ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. Irmãos, esse homem poderia ter desobedecido qualquer dessas 3 ordens de Deus. Levanta-te, ele disse: eu não vou ficar sentado mesmo. Fica em pé aqui no meio. Não, eu prefiro ficar aqui mesmo onde eu estou. Estende a tua mão. Eu não, porque a minha mão já está seca, eu não posso estender não, meu irmão. Só que esse homem obedeceu. Tudo que Jesus ele obedeceu. Cura pela obediência. Eu sei que grande parte da igreja, né? Qualquer coisa que acontece assim, vamos orar. Às vezes eu digo assim, meu irmão, isso aí não é oração que resolve não. Pode morrer de orar. Orar não é um recurso para dobrar a vontade de Deus, não. É obediência. Obediência que traz a cura, obediência que traz o livramento, obediência que traz a bênção. Às vezes a pessoa está numa queda de braço com Deus. Aí Deus disse: enquanto ela não me obedecer, não vou fazer nada. Aí ora, clama. Vamos todo mundo orar, a cidade toda está orando e não acontece nada. Porque Deus disse: enquanto essa pessoa não me obedecer, não vai acontecer nada. Isso é um princípio que eu estou mostrando para os irmãos aqui, né? Então, em vez de você se preocupar, muitas vezes, procure descobrir na sua vida em que você está desobedecendo a Deus. Em que você está em queda de braço com Deus. Porque se você corrigir essa conduta, o problema está resolvido instantaneamente. É assim, é o que está aparecendo aqui, né? É o mesmo princípio da bênção e a maldição lá do Antigo Testamento. Então agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar algumas ordens para vocês aqui, né? Primeira ordem: fique em pé.
Terceira ordem, venham para frente. A mão direita, né? Era a mão seca, era a mão direita, a mão da força, né? Então vou dar a terceira ordem. Estenda a mão direita para frente. Vamos ver se você consegue estender assim. Fica meio de mau jeito, né? Mas eu tentei aí. Agora eu vou orar. Feche seus olhos. Nosso Deus.